Oiê! Eu tô com esse espelho aqui que eu ganhei. É um espelho enorme. Ele tem 1,80 de comprimento por 1,30 de largura. É um espelho bem grande e ele está em perfeito estado. Tá um pouco sujo, perfeito estado. Tirando esse quebradinho aqui na beirada dele. Tá com um dos cantos aqui quebrado. Olha que dó. Por isso que a pessoa descartou. Mas a pessoa aqui, que vê potencial em tudo, vai tentar fazer uma moldura de madeira para esse espelho. E a parte de trás do espelho tem essa moldura de metal, que é usada para dar sustentação e pendurar na parede. E para fazer a moldura do meu espelho, eu vou utilizar essas madeiras, que são laterais de cama. Essas laterais maiores aqui tem um pedaço de madeira pregado nela e eu vou estar retirando. Tá preso por parafusos e eu vou retirar esses parafusos para poder soltar. Prontinho, já soltei todas as duas madeirinhas. Essas duas laterais aqui que são menores e elas são mais estreitas também. Elas têm 11 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. E eu vou fazer aqui uma marcação porque eu quero cortar dessas madeiras 2 pedaços no tamanho de 1 metro e 5 centímetros. Marcação feita, é só fazer o corte. E eu vou cortar as duas então do mesmo tamanho, né? De 1 metro e 5 centímetros. Agora, essas duas laterais maiores, elas são de 2 centímetros também de espessura, ela tem 14 centímetros de largura e o comprimento é 1,90 e é o comprimento que eu vou precisar, eu não vou cortar essas duas não. Agora eu peguei a esmerilhadeira e eu vou dar uma boa lixada nessas madeiras. Essas peças menores têm uma pintura aqui e eu vou remover ela toda. E eu estou usando aqui um disco flap de grão 60 e eu vou lixar bem essas duas madeiras dos 4 lados. E as duas laterais maiores, elas estão bem rústica, com uma madeira bruta, sem acabamento. E eu vou dar uma lixada aqui para dar uma melhoradinha aqui nesse aspecto. E nessa hora aqui não tem jeito não, é muito pó que essa maquininha levanta. E eu já estou daquele jeito. Mas bora terminar esse serviço e o resto depois a gente dá jeito. Agora eu vou tapar esses buracos, tem muitos furos aqui nessas peças, eu vou usar massa para madeira. Essa massa que eu tô usando é a F12, é na cor sucupira. E aqui nesses buracos maiores, eu vou fazer umas bolinhas de papel para poder ajudar a preencher esse buraco. Dessa forma, eu vou criar aqui dentro um volume e eu vou economizar a massa para madeira. Pressiono aqui essas bolinhas de papel apertando elas e depois eu deposito a massa aqui por cima. Eu deixei a massa para madeira secar bem e agora eu peguei aqui uma lixa e vou passar aqui lixando por cima onde eu passei a massa para dar uma uniformizada. Agora eu estou colocando aqui no chão as madeiras do jeito que eu vou montar a estrutura da minha moldura. E eu coloquei as madeiras, a parte da frente da minha moldura virada para o chão. Posicionei aqui as peças maiores nas laterais do espelho e as menores vai aqui por dentro, uma na parte de cima e a outra na parte de baixo. E eu vou usar essa madeira aqui, que é a mesma madeira que eu retirei das peças maiores, aqui na parte de trás da minha moldura, para poder fazer aqui uma trava, né, para firmar bem essa moldura. Vou usar uma aqui na parte de cima e a outra lá na parte de baixo. Mas antes eu vou prender essas madeiras maiores aqui da moldura e vou utilizar essas ripas que vai aqui na parte de trás, aqui por baixo como apoio. Agora eu peguei aqui a furadeira com uma broca grossa e fiz uma marcação aqui com fita crepe de 1,5 centímetros, que é a profundidade do furo que eu vou fazer. E eu vou fazer aqui 2 furos de cada lado dessa peça, que é a madeira que vai na parte de cima e na parte de baixo da moldura. E eu vou usar aqui cavilhas para estar prendendo uma peça na outra.
Agora eu posiciono de novo a madeira aqui no lugar dela para poder fazer a marcação na outra madeira de onde eu vou fazer os furos para introduzir as outras pontas da cavilha. E para que a junção das minhas madeiras fique o mais reto possível, eu vou fazer aqui as marcações de várias formas. Primeiro eu marquei aqui na frente da madeira, agora eu posiciono aqui com o esquadro para poder ver se tá retinho, passo o lápis em volta da cavilha na madeira da frente, depois eu levanto a peça e reforço aqui a minha marcação, posiciono de novo a madeira aqui com as cavilhas para poder conferir essa marcação, só assim depois eu venho com a furadeira para poder fazer os furos, e eu vou fazer isso nos 4 cantos aqui da minha moldura. E depois que eu furei todos os cantos, agora eu vou vir com a cola para madeira para poder colar essas cavilhas. Eu coloco a cola dentro dos buracos e depois é só encaixar as cavilhas. Junto as 2 peças e depois venho com o martelo para poder encaixar direitinho. E eu vou fazer isso novamente nos 4 cantos. E agora que eu já colei todas as cavilhas, eu vou vir com as travas aqui na parte de trás. Eu vou passar cola para madeira e vou posicionar ela aqui direitinho, rente com a madeira aqui na parte de cima, alinho ela aqui certinho. Depois eu venho com a furadeira e uma broca fina e eu vou fazer aqui os pré-furos para poder aparafusar. E eu vou colocar aqui vários parafusos ao longo dessa ripa para poder firmar bem. E aqui a gente tem que atentar com o tamanho do parafuso que vai ser usado para que ele não atravesse a madeira da frente. E eu fiz aqui as medições direitinho e a ripa para colocar do outro lado, na parte de baixo, eu vou ter que cortar ela, tirar aqui um pedaço nela, para o espelho poder encaixar entre as duas direitinho. Eu vou tirar aqui a medida de 1 centímetro. Ripa cortada, agora é só parafusar aqui deste outro lado. Eu faço o pré-furo com uma broca fina, depois eu venho com uma broca mais grossa para poder dar uma escariada aqui nesse buraco para o parafuso entrar para dentro da madeira, a cabeça do parafuso. E aqui na ponta da ripa, que vai nessa peça maior aqui da lateral, eu vou colocar 5 parafusos, só aqui nessa ponta, para poder ficar bem firme isso aqui. Em cada trava dessa, eu coloquei 15 parafusos. Foram 5 nas laterais, né? E 5 aqui nessa outra peça que vai no meio. Tudo isso para que essa minha estrutura fique bem firme, porque o meu espelho é bem grande, né? Essa massa para madeira que eu usei para rejuntar os buracos da moldura, eu achei que ela ficou um pouco escura. Então, eu vou fazer aqui uma mistura para poder estar rejuntando agora a minha moldura. Eu peguei aqui a massa na cor marfim para poder dar uma clareada nessa cor que era sucupira. Vou misturar bem essas 2 cores até uniformizar esse tom. Agora eu vou rejuntar aqui a moldura do meu espelho entre a junção aqui das madeiras. Vou passar a massa e deixar secar. Aqui já é outro dia com a massa bem seca. Eu vou vir com uma lixa para poder dar uma lixadinha aqui. Eu estou lixando com uma lixa mais grossinha aqui onde eu passei a massa, para poder tirar o excesso de massa e dar um melhor acabamento aqui. Depois eu vou vir com uma lixa bem fininha de grão 220 e vou passar em toda a moldura aqui na frente dela, para poder dar mais uma lisadinha aqui na madeira. Agora que a estrutura da moldura já está pronta, nós vamos colar o espelho. E o maridão veio ajudar. Nós estamos usando o PU 40. Aqui na parte de trás, a gente vai colocando os pingos do PU na madeira por toda a extensão da moldura. Hora de encaixar o espelho na moldura. Muito cuidado! Primeiro tem que ver direitinho onde que vai colocar e é só apoiar ele aqui em cima dessa madeira com essa cola. E depois é só deixar isso aqui quietinho para poder essa cola curar, né? Ela secar. E eu deixei 24 horas. E para dar um reforço a mais aqui nessa cola, a gente passou mais um pouco de PU aqui nos cantos do espelho. Para dar um acabamento aqui na lateral, nessa parte de trás, eu vou passar aqui uma fita gomada e vou passar dos 2 lados aqui nas laterais. E assim eu finalizei a parte de trás aqui do espelho, ficando dessa forma. Hora de ver o resultado na parte da frente e olha que lindo! Confesso que eu fiquei bem apreensiva durante a secagem desse PU para ver se ia dar tudo certo. E deu muito certo.
deu muito bom, ficou muito bom esse serviço. Que felicidade! E aguenta aí que ainda não tá pronto, não. Eu peguei aqui uma tinta marrom e eu vou pegar um pouquinho dessa tinta e vou diluir ela com vinagre de álcool. Coloco aqui o vinagre e depois eu misturo bem para diluir bem essa tinta. E essa tinta é tinta à base d'água mesmo, é tinta de parede. E com o pincel eu vou vir passando essa mistura aqui na minha moldura. Eu quero dar uma pigmentada nessa madeira, principalmente porque as madeiras que eu usei são de cores diferentes e eu usei massa para madeira que não era a cor exata das madeiras, então essa mistura vai dar uma uniformizada nisso tudo. Só que da mesma forma vai trazer também esse ar rústico, mostrando que a peça é realmente de madeira. E para pintar aqui nos cantinhos do lado de dentro e não sujar o espelho, eu vim com uma folha de revista e fui tampando aqui onde que eu ia passando. E eu passei essa mistura na extensão todinha aqui da frente dessa moldura e eu dei apenas uma demão mesmo. E nessa hora que vai passando, parece que vai ficar muito escuro, mas é porque tá molhado por causa do vinagre. Confia no processo. Olha a diferença do lado de cá com o lado de lá. O de cá já começou a secar. Prontinho, já passei na moldura toda e agora tô aguardando a secagem. E quem aí fala que esse espelho está quebrado? A partir de agora, se eu não te contar, você nunca poderia imaginar que ele já foi quebrado. Agora eu já trouxe ele aqui para minha sala e foca no detalhe. Ficou bonito demais. Uma peça que seria descartada por um quebradinho que foi facilmente escondido, virou uma peça linda na decoração aqui de casa. E um detalhe, um espelho desse custa caríssimo. Um espelho rústico com moldura de madeira grande. Eu andei dando uma pesquisada aqui nos preços e quase caí de costa. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te inspirado. Eu estou aqui completamente apaixonada. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no meu canal se ainda não for inscrito, ative as notificações do sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Tem vídeo novo toda semana, muita ideia legal de decoração baixo custo. Hoje eu compartilhei com você uma moldura de madeira para espelho grande, mas eu vou deixar para você aqui nos cards uma outra moldura que eu fiz para um espelho bem menor, que eu fiz também de madeira e foi bem diferente dessa. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um grande beijo no seu coração, fica com Deus, te encontro no próximo vídeo. Tchau!